Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Estou trazendo um assunto, pessoal, que eu, pesquisando lá no LinkedIn, apareceu lá no meu feed, né? Que foi aquele gerenciamento de projetos, que é o PMBOK, tá? Que eu já tinha, desde quando eu comecei lá a minha vida de engenheiro, descobri essa metodologia. E aqui eu vi uma aplicação dela, que a gente vai fazer aqui em projeto de geoprocessamento. Então eu convidei aqui a Daniela, né? Para conversar junto com a gente. Daniela, muito obrigado aqui pelo aceite e a participação aqui no podcast da mineração. Imagina, eu que agradeço o convite, Johnny. Perfeito. Chama aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Eles que nos ajudam a manter esse projeto, tá certo? E como eu falei, eu estou aqui com a geógrafa, né? Daniele Corrêa. Ela tem especialização em geoprocessamento, mestrado em análise e modelagem de sistemas ambientais, além também de MBA, tá? É uma profissional com 10 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais de grande porte, nos setores tanto público quanto privado, inclui aí participação de projetos de reparação nas áreas socioambientais, socioeconômicas, possui aí uma sólida expertise também em gestão imobiliária, gestão de programas, de projetos e análises espaciais, tá certo? Ela também atua na criação de KPIs e elaboração de relatórios, além de ter várias habilidades aí avançadas em geoprocessamento, sensoriamento remoto, tratamento de dados, com foco aí em resultados, inovação, cumprimento de metas e gestão de empresas terceirizadas, né? Como eu falei, a gente vai fazer aqui essa gestão de processos de geoprocessamento, o nome do artigo dela é aquele Um Guia para Novos Profissionais, né, Daniela? Isso. Fala pra gente, né? O que é geoprocessamento, né? E como é que ele se encaixa no gerenciamento de projetos segundo o PMBOK 6? Então, John, o geoprocessamento ele é um conjunto de tecnologias. Ele possibilita a manutenção, análise, simulação de modelos, visualização de dados georreferenciados, e ele pode ser feito tanto em um sistema de informação geográfica, quanto em outros tipos de sistema. Essa conceituação que eu trouxe para vocês é do livro do Paulo Roberto Fitts, chama Geoprocessamento Sem Complicação. Meu professor de cartografia me deu esse livro quando eu estava na graduação, e ele é muito bom, ele é simples, então vale a pena para o pessoal que está iniciando dar uma lidinha nesse livro. Como que o geoprocessamento pode, na verdade, como o PMBOK ele pode ser aplicado ao geoprocessamento? O PMBOK ele tem 10 áreas de conhecimento. Então, ele pode ser aplicado no geoprocessamento na parte de escopo, gerenciamento de tempo, custo, gerenciamento de risco, gerenciamento de partes interessadas, gerenciamento de aquisições, de qualidade, e posteriormente, caso o projeto seja mais robusto, entra também o gerenciamento das comunicações, gerenciamento de recursos humanos, e para poder fazer a interface de todos esses, vem o gerenciamento de integração. Para quê? Para ele poder fazer a integração de todas essas áreas. Mais para frente, acredito que com as perguntas que o Johnny for fazendo, vou conseguir exemplificar melhor para vocês. Perfeito. E, Daniele, quais são, assim, então, na sua visão, os principais passos, né, na fase de inicialização de um processo de geoprocessamento? A primeira parte é definir a viabilidade do projeto. Como que faz essa definição de viabilidade? Tem que olhar custo, tempo, recurso e fazer uma análise de risco.
Esse orçamento, ele equivale ao que é necessário ser feito? Ou cobre o valor para pagar os profissionais? Software? Imagens de satélite? Levantamentos em campo? O tempo solicitado dá para fazer naquele tempo? Então, essa análise inicial e, posteriormente, o que vem? Vem o termo de abertura do projeto, que é essencial. Nele constam o título do projeto, o nome do gerente de projetos, objetivos, justificativas, descrição do projeto, as premissas, as restrições, os principais stakeholders, que também são importante fazer esse mapeamento para fazer a gestão do projeto, isso seja em qualquer projeto que for, além do geoprocessamento, o risco do projeto, marcos importantes e o custo e prazos estimados. Então, o termo de abertura de projeto é um documento que formaliza o início do projeto e ele é essencial, ele que traça as diretrizes principais. Excelente, né? Eu converso muito com... trabalho com planejamento de lavra, né? A gente fala muito sobre essa questão dos dados. É a primeira parte, né, Dani? É o principal, né? Se tiver errado ali, o resto tudo sai errado. Exatamente. Johnny, eu também trouxe um estudo de caso aplicado ao TAP. Uhum. Eu peguei esse estudo de caso, eu fiz especificamente a seguinte coisa. Peguei todos os tópicos do termo de abertura do projeto e coloquei na AI para que ela pudesse trazer para mim as informações preenchidas. Claro que o profissional do geoprocessamento, ele posteriormente pode fazer uma análise, porque a inteligência artificial, ela vem para ajudar, ela não vem para substituir o ser humano, a gente tem que deixar bem claro isso. Então, a partir do momento que você tem essa noção que a inteligência artificial, ela pode contribuir com o trabalho, já é meio caminho andado, porque ela traz algumas informações e o profissional, com a sua expertise, valida e acrescenta. Tudo bem? Perfeito. Né? Pegando nesse gancho que você acabou de falar, Daniela, como é que a gente define, então, assim, o escopo, né, de objetivo de um projeto de geoprocessamento? Sim. Eu posso só falar rapidinho como que foi feito os tópicos do... Sem problema. Eu peguei um exemplo de cadastro multifinalitário urbano. Então, como seria? O título, cadastro multifinalitário urbano, um mapeamento de 10 mil lotes. Qual que seria a justificativa? A ausência de um cadastro multifinalitário. Com isso, compromete o território, a gestão do território, fiscalização, questões ambientais e dificuldade de arrecadação de tributos. Para as pessoas que são da área de geoprocessamento, que trabalham nesse viés, sabem que o cadastro multifinalitário tem muitos municípios que não possuem e tem muitos municípios também que estão fazendo cadastro multifinalitário dos lotes em si. E o objetivo geral, objetivos e metas. Criar um cadastro multifinalitário, georreferenciar 10 mil lotes. Posteriormente, integrar informações cartográficas, fiscais, jurídicas e ambientais. Quais que são as metas? Percebam que, de forma sucinta, levantar e validar dados espaciais em 12 meses, implantar um banco de dados geoespacial, integrar o cadastro do Sistema Municipal de Arrecadação, capacitar os técnicos da Prefeitura, caso esteja incluso no escopo. Caso venha a estar incluso no escopo, porque o escopo vem posteriormente. A descrição do projeto.
O projeto ele consiste na coleta, processamento e análise dos dados espaciais para estruturação de um cadastro multifinalitário de 10 mil lotes. Aí depois vem as premissas. As premissas são a disponibilidade de imagem de satélite, cooperação dos órgãos públicos para poder apoiar no processo de compartilhamento de dados. Isso acontece muito em processo de geoprocessamento. Adoção de tecnologias de código aberto, porque as tecnologias de código aberto não têm o valor destinado a pagar essa tecnologia, o software, por parte da pessoa que utiliza, e dependendo das regras de utilização, conformidade com as normas técnicas e regulatórias vigentes, e quais que são as restrições do projeto. Algumas restrições que podem ocorrer: orçamento limitado para aquisição de equipamentos, licenciamento de software, então o software de código aberto é uma opção, dependência de órgãos externos, o que não depende da empresa em si, e o prazo máximo de 18 meses na conclusão do projeto. Posteriormente, faz a lista dos principais stakeholders, prefeitura, cartórios de registro de população local. Os riscos, quais são os riscos? Podem ser técnicos, na falha do levantamento dos dados, financeiros, possíveis cortes que venham a ocorrer, ou algum tipo de eventualidade que faça que o valor se eleve. Algumas questões legais, fundiárias, conflito de propriedade, operacionais, resistência dos servidores municipais de se adequarem a um novo tipo de sistema, e os marcos do projeto. Então, são como que vão ser os tópicos, as etapas, os planejamentos. Início do projeto de planejamento, de 2 meses. Coleta de dados em campo, 6 meses. Processamento e modelagem de dados, 10 meses. Implementação do banco de dados, 14. No caso, vai somando, né, de 11 a 14 meses. Teste e validação do banco de dados, de 15 a 16. No caso, eu estou falando aqui, mas por exemplo, no primeiro do primeiro mês até o 18º mês. E o custo e prazos estimados. No caso, aqui está falando que é 3.500.000. Isso é uma estimativa do valor, mas isso depende de município, da empresa que vai fazer a cotação, dos tipos de tecnologia que vão ser utilizados, então depende de vários fatores. Mas basicamente é isso. Deu para... Claro, não, você estava falando aí, eu estava entendendo bem essa questão, quando a gente fala assim do escopo e do objetivo, o que é que o cliente está pedindo, né? E tendo todos esses detalhes que você passou aí, tá claro, para não... A gente escuta muito, não faz parte do escopo do projeto, não faz parte do escopo. Você lê o escopo, tá aqui, ó, bem claro, né? Isso. E você citou aí já algumas ferramentas, né? Mas que ferramentas e técnicas assim você acredita que são essenciais, né, para um planejamento eficaz de um projeto assim de geoprocessamento? Então, as ferramentas para executar o geoprocessamento são alguns softwares: o ArcGIS, QGIS, Google Earth, alguns bancos de dados, por exemplo, PostGIS, ETL, Geoespacial, que é formatar, organizar os dados. Mas também vem na parte de planejamento em si, que são as técnicas de gerenciamento, que vem a EAP, Estrutura Analítica de Projeto, que é a decomposição hierárquica do trabalho. Por exemplo, pega aquele objetivo e vai decompondo com base no que vai ser executado. O gráfico de Gantt também, que tem as tarefas do projeto, a linha do tempo e os principais marcos. Tem a matriz de requisitos, que é um documento que faz o rastreamento dos requisitos do projeto, ou seja, do ciclo de vida em si e do que será entregue. E as ferramentas de controle são Microsoft Project, que pode ser colocado o planejamento e a visualização de gráficos,
O Excel também pode ser utilizado, porque existem projetos de geoprocessamento, que são projetos mais básicos, tem projetos de pequeno porte, médio porte, grande porte. Um exemplo, a pessoa ela é contratada para poder fazer 10 mapas para um professor de uma universidade. Então, a pessoa ela adapta as ferramentas com base no tamanho do projeto dela. Então, Excel. A pessoa, na verdade, vamos supor, dados secundários. Vai fazer uma pesquisa no IBGE, pega algumas informações na ANA e etc. Então, pode fazer em tópicos quais são as bases cartográficas, como que elas vão ser coletadas, em qual período. Então, pode ser ajustado a cada tipo de projeto. Não necessariamente a pessoa precisa de utilizar o Microsoft Project. Ou então, por exemplo, porque a gente fica muito no software. Mas, se você fizer o seu planejamento, caso não tenha o hábito inicial de utilizar um software, pega uma folha, faz o seu planejamento, começa assim, e posteriormente vai passando por softwares. Eu brinco que, às vezes, você fazer seu planejamento, até num papel de pão, mas faz o seu planejamento. Exatamente. Tem que feito que você falou, pode usar tecnologia, mas tem que seguir algo lógico, né? O objetivo é esse, escrever tudo direitinho, né? Exatamente, tem que ter um objetivo, tem que ter uma lógica e tem que seguir também. Porque não adianta pegar um software extremamente complexo e, posteriormente, não utilizar. Nós temos também o Pipefy, que é uma plataforma de gerenciamento de projetos no formato Kanban. O Pipefy ele é muito interessante, geralmente empresas de grande porte utilizam ele, pelo menos nas que eu estive presente. Nós temos também o Google Workspace e também o Microsoft 365. Essas são plataformas mais robustas, que elas envolvem e-mails, chats, intranet, programas específicos de gestão de tarefas. Então, são plataformas mais robustas que também podem ser utilizadas. E para visualização desses dados, um dashboard, um Power BI, por exemplo. Caso seja necessário, né? Igual eu comentei. Exatamente. Vai depender da complexidade, como você falou, né? Depende da complexidade. Vai aumentando a complexidade, aumenta o software, vai investindo nessa questão, né? E associado a isso, Daniele, a questão dos riscos, né? Como é que se prevê e gerencia assim, os riscos associados a projetos de geoprocessamento? Então, os dados secundários, quais são os principais riscos? Dados desatualizados, incompatibilidade de sistema de coordenadas, por exemplo, um pode estar em SIRGAS 2000, o outro SAD 69, então é importante fazer a verificação dessas informações para não ocorrer deslocamento das bases cartográficas. Falta de dados secundários em si, fontes confiáveis também. Às vezes o dado, como eu comentei, está desatualizado e você precisa de um dado mais recente. Esses são basicamente dos dados secundários, que são geralmente disponibilizados pelos órgãos municipais, estaduais, mas também podem ter dados da própria empresa em si que foram coletados anteriormente. E os riscos de levantamento de dados primários? Tem os riscos humanos, operacionais, que tem o erro na coleta, que é um erro humano, pode ocorrer. Tem a falta de treinamento da equipe, então muitas vezes a equipe vai a campo, mas não tem um treinamento adequado, que pode prejudicar o andamento da coleta de informação. Problemas de logística, por exemplo, um atraso, dificuldade de acesso, conflitos com comunidades locais também, que devem ser mediados, riscos tecnológicos, falhas de algum equipamento em campo, problemas no armazenamento de dados, ocorre mesmo em
tanto em campo quanto, por exemplo, dentro do escritório, pode ocorrer algum tipo de problema, perda de dados, dificuldade de integração dos dados, um pode estar em DWG, o outro pode estar em shapefile, então por isso precisa de fazer a conversão, demandando um período maior de tempo em si. Riscos ambientais e climáticos, por exemplo, condições climáticas adversas, então, dependendo do tipo de dado que for coletar, é importante olhar as previsões. Terreno de difícil acesso, por exemplo, às vezes é muito íngreme, acontece, por exemplo, de ser necessário escolher outros pontos por conta da declividade em si muito elevado, terreno muito acidentado. Os riscos de segurança, que geralmente quem trata disso é a área de saúde e segurança da empresa, isso falando de projetos de geoprocessamento de médio a grande porte. Então, tem as áreas de risco, tem animais peçonhentos, que precisa de usar API, exposição a agentes contaminantes pode ocorrer, mas também é mais voltado para a área de saúde e segurança. Entretanto, de certa forma, as pessoas que estão em campo podem estar nessas situações. Uso inadequado de dados sensíveis, por exemplo, se a gente for olhar a questão de riscos legais e éticos, hoje em dia tem as leis da LGPD, então tem que ficar consciente em relação a isso, tem que ter um mapeamento dessas informações, quais são dados abertos, quais não são, e como que é feita a mitigação. O planejamento detalhado do cronograma e ajustar o cronograma de acordo com esses critérios, esses riscos que podem ocorrer. Por exemplo, vamos supor, uma regularização de uma propriedade. Quanto tempo o cartório leva para emitir certos documentos? Então, é importante colocar essas informações adicionais e não somente o prazo de execução no cronograma. Treinamento adequado das equipes e padronização dos procedimentos, avaliação prévia do risco, entender também como que é aquela comunidade local, como que vai ser o processo de abordagem com aqueles stakeholders, procurar saber com a empresa em si, na qual contratou o serviço, ou procurar fazer uma pesquisa antes, entender como que é aquela comunidade. Os protocolos de segurança, de saúde e segurança, que normalmente as empresas têm, que é a parte de saúde e segurança, na parte de riscos, né? E uma análise qualitativa, quantitativa dos impactos e probabilidades, que é o plano de resposta. Então, por exemplo, qual que vai ser a resposta para determinado risco? Com isso, consegue traçar tanto o risco quanto a resposta e o prazo em que vai ser aumentado, um valor que vai ser aumentado, que tipo de característica a equipe precisa ter, se é de fato necessário aquele dado ou não, ou pode abrir mão. Então, é basicamente isso. Bacana, né? E entrando assim na parte de recursos, né? Pode ser financeiros, pode ser de pessoas. Como é que você acredita que o planejamento desse tipo de recurso impacta o sucesso de projetos de geoprocessamento? Então, impacta de forma decisiva em si, porque tem os recursos humanos, tecnológicos, financeiros e materiais. A qualidade dos dados, ele está também diretamente ligado à qualidade dos profissionais, dos recursos humanos. Então, a gente precisa entender o seguinte: existem os profissionais de júnior, pleno, sênior e etc. Quais são os profissionais que lidam de forma qualificada para tal trabalho? Será que é o júnior? Será que é o pleno? Será que é o sênior? Eu tenho orçamento? Os equipamentos adequados, caso seja feito levantamento em campo, GPS,
de precisão, de alta precisão, ou, por exemplo, um software, eu utilizo um software de código aberto, a minha empresa autoriza a utilização desse software, porque tem algumas empresas que têm os determinados softwares que podem ser utilizados ou não. A otimização do cronograma e produtividade, por exemplo, no planejamento logístico, que é importante para evitar os atrasos relacionados à coleta. Caso atrase, pode ser que aumente o valor, aumente a quantidade de dias, aí tem as diárias de hotel, carro, etc. Então, também é importante fazer um planejamento correto, uso eficiente dos equipamentos, o controle de custos e a sustentabilidade financeira, a alocação correta dos valores, não ficar desperdiçando o orçamento em si, procurar saber, né? Às vezes já tem aquele estudo que uma outra gerência fez, mas como às vezes não existe uma comunicação, poderia utilizar daquele dado para poder fazer análise e evitar uma alocação desnecessária daquele investimento. Ou às vezes tem um software que está numa máquina de uma outra pessoa que não está sendo utilizado, e aí vai comprar outra licença, sendo que aquela licença que está na máquina da outra pessoa poderia ser utilizada nesse projeto, sabe? Redução de riscos e confiabilidade dos resultados. Planejamento para poder evitar redundâncias, no caso, backups para não perder dados. Acontece também uma coisa que eu acho que já aconteceu com todo mundo. Está lá fazendo seu mapa e do nada o software fecha. Só nessa hora o cara pensa, só Jesus salva. Só. Porque eu não salvei. Exatamente, então vamos salvar, gente. Outra coisa também, Daniele, quando a gente fala assim, a gente tá falando sempre desse guia, né? Tá pegando esse guia para novos profissionais, né? Eu falo muito aqui no podcast sobre a comunicação, né? Como é que você avalia assim as melhores práticas de comunicação para garantir um alinhamento, né, entre todos os envolvidos, os stakeholders, quem vai executar? Que dica você daria? Exatamente, Johnny, muito importante. Inicialmente, acho que o principal é o mapeamento dos stakeholders, para a gente saber quais que a gente vai ter que entrar em contato. Tem também a matriz de stakeholders, que vê o interesse vezes influência, que eu já até postei no LinkedIn, um manualzinho, e nele tem essa matriz, aí ajuda a definir quem são as pessoas que devem ser informadas, quais são as pessoas que devem participar em si de algumas decisões. Também temos a documentação clara e padronizada. Em geoprocessamento é extremamente importante, mas às vezes negligenciado, metadados. Metadados, eu digo que é a certidão de nascimento do dado. Nele consta quando o dado foi elaborado, o sistema de projeção, os atributos em si, as informações em si, do que se tratam os dados. São extremamente importantes, a metodologia que aquele dado foi confeccionado, o tempo de atualização, o contato de quem atualizou. É importante para poder manter uma linha, um histórico daquele dado. E às vezes acontece de não ter essas informações, sendo que elas são básicas. E, por exemplo, o metadados auxilia da seguinte forma também. Tem uma equipe de geoprocessamento que participou de um projeto. Posteriormente, essa empresa, ela sai, né, do contrato, entrega tudo e etc., é desmobilizada, e entra uma outra empresa. Só que a primeira empresa, ela não criou metadados. Então, para essa segunda empresa,
que poderia estar utilizando esses dados, é mais complexo de entender aquelas informações, embora tenha algumas inferências, e até mesmo para a própria empresa em si, dos profissionais de processamento, meio ambiente, que pegam aquele dado, eles podem ter também algumas dúvidas. A visualização e interpretação dos dados também é importante. Muitos stakeholders, eles não têm muita familiaridade com o sistema de informação geográfica. E muitos também não têm tanto entendimento para poder ler o mapa. Então, quanto mais o mapa ele for inteligível, ele comunicar com o cliente, com o stakeholder em si, é uma forma também de se manter um alinhamento. Ou então, criar um mapa dinâmico com filtros, com isso. Existem vários aplicativos que possuem um web map, colocando as camadinhas, colocando quais podem ser clicadas ou não, fazendo um treinamento com os stakeholders, para que eles possam conseguir visualizar aqueles dados. Na utilização de gráficos e dashboards, colocar também, não precisa de complicar a vida das pessoas. Colocar alguns dados, algumas análises que sejam fáceis de serem interpretadas, inteligíveis, que seja intuitivo. Eu acho que são uma das principais questões. E também os canais de comunicação entre as equipes. Por exemplo, na equipe técnica, reuniões pelo Meet, pelo Teams, fazendo grupos, por exemplo, pelo Teams. O grupo ele ajuda bastante para comunicação rápida. Os gestores e clientes, os relatórios apresentados, são quanto de forma mais intuitiva e objetiva, mais fácil vai ser o processo de interpretação. Você escreve para o outro, não para você. Né? Para as comunidades locais, como que pode ser feito? Pode ser feita as oficinas, consultas públicas. Em oficinas, levar um mapa, por exemplo, caso seja definição de alguma área de impacto para aquela comunidade, explicar o mapa. Muitas vezes a comunidade local em si, elas já têm as suas próprias referências, então procurar ter um diálogo com aquela comunidade para poder entender quais são as referências delas, para levar o mapa em si de uma forma mais palpável, mais palatável, né? E evitar o excesso de tecnicismo também, porque eu acho a área de engenharia, de geografia, todas as áreas de biologia, às vezes a gente fala um termo técnico achando que todo mundo está entendendo, mas na verdade o pessoal está assim, tipo, hã? E muitas vezes a pessoa não tem coragem de perguntar. Então, quanto melhor você conseguir simplificar a vida de quem está participando daquele processo, é importante. Não, você falou bem aí essa questão de ser o máximo simples possível, de forma que a pessoa entenda. Sempre eu falo muito isso aqui no podcast, a comunicação é dois lados, né? Se eu estou colocando um mapa, eu tenho que colocar um mapa para que quem vai ler vai entendendo, e sou eu que estou entendendo, né? Tem uma legenda aqui, tem que ter uma legenda bem descrita. Se eu for enviar para pessoas que não entendem, eu tenho que colocar um português para que ela entenda, né? Então, fica realmente nesse sentido, né? E quando a gente fala o seguinte, a gente já falou aqui sobre planejamento, sobre planejamento financeiro, projeto e tal. Agora, no momento da execução, Daniela, como que você avalia assim, o monitoramento e o controle, né, do andamento do projeto quando ele já está em execução? Então, podem ser feitas reuniões estratégicas, feedback contínuo, por exemplo, reuniões diárias, bem rapidinhas ou semanais, dependendo do status do projeto em si. Caso o projeto seja extremamente urgente, vocês podem fazer 10 minutinhos com as principais componentes da equipe,
mensais com os gestores e clientes e pontuais, por exemplo, no caso da comunidade, como comentei aqui, com workshops, nos quais podem ser também esclarecidos os impactos. Uma outra forma em si de fazer a medição do andamento é a partir dos indicadores de desempenho, que pode fazer gráficos básicos como quais as tarefas que estão no prazo, quais estão em andamento e quais ainda vão iniciar, para ter uma estimativa. Pode ser feito curva S, que ela é muito boa também para poder medir o esperado e o realizado. Com isso, você vai vendo mensalmente se de fato está atingindo o que foi combinado. Podem ser feitos também os mapas. Vamos imaginar que está fazendo levantamento multifinalitário de um município. Pode colorir de uma cor verde, por exemplo, os lotes que já foram mapeados, os lotes que não foram, e colocar o quantitativo na legenda. Então, tem diversas formas. A gestão de mudança também é importante, porque, por exemplo, caso ocorra a mudança dentro do projeto em si, é importante ter essa catalogação da mudança, da gestão de mudança e o que vai ser feito para que não ultrapasse o prazo, o orçamento, ou caso ultrapasse o prazo, qual que vai ser o impacto. Ferramentas de acompanhamento também, como eu falei mais anteriormente, como Microsoft Project, Excel, o Microsoft 365, o Google Workspace, várias ferramentas que podem ser utilizadas, a folha de papel também, papelzinho lá e riscando, dependendo de se for um projeto pequeno, né? Vou fazer 5 mapas, vai riscando papelzinho para você saber o que já foi feito, fazendo uns check-in, né? Para ver o que foi feito ou não. Chegando aqui, Daniela, ao final aqui desse nosso podcast, tenho certeza que quem ficou até aqui entendeu realmente esse guia que você está trazendo aqui para a gente, né? E quando a gente envolve assim, a fase de encerramento, né, do projeto, como é que você avalia assim, como documentar, né, todo esse projeto, as lições aprendidas, esse projeto de processamento, o que é que você pode trazer para a gente? Então, um relatório final para casos de projetos em si, de médio, grande porte. Caso seja de pequeno porte, também pode fazer um resumo, que é importante, é interessante, mesmo que seja um estudante que está fazendo 5 mapas para o professor, faz sim um relatório final para você ter um histórico, às vezes fazer um portfólio do trabalho que tem feito, com os resumos e as análises das entregas, a revisão dos objetivos e a validação do que foi concluído, para ver se deu um check-in, deu tudo certinho, se o que foi planejado, de fato, teve a entrega ou não. E o aceite do cliente. O aceite do cliente, ele pode tanto ser feito por um termo, assinado e etc., ou, por exemplo, por um e-mail de acordo. No caso, essa assinatura é um termo de encerramento. O backup dos arquivos na intranet da empresa. Muito importante. Exatamente. Se esse backup não for realizado e ficar lá naquele e-mail que mandou para o gestor do projeto da empresa, pode ser que esses dados se percam. E com isso, em outro momento, caso essa pessoa saia da empresa e não tenha passado para outros componentes da equipe, vai ter que fazer tudo de novo. Mas assim, entre aspas, né? Porque a empresa em si pode recorrer à empresa terceirizada que fez aquele trabalho, mas mesmo assim é todo um caminho que tem que ser feito. Então, por que complicar se pode facilitar, né? Exatamente.
a definição das práticas de uso daquelas informações, o metadados, que é de extrema importância, a certidão de nascimento do dado, as pessoas vão saber, vão pegar aquele arquivo e vão saber tudo daquele dado, é essencial, facilita a vida das pessoas. E também evita erros posteriores, porque pegar uma base cartográfica que é em siglas e uma outra pessoa utiliza em SAD, ocorre um deslocamento, com isso pode ocorrer uma instalação, um furo no lugar errado, então pode gerar diversos problemas. Tem também, por exemplo, o encerramento contratual, mas isso depende do contrato em si de cada empresa. Tem os pagamentos, tem os pagamentos de prestação de contas, tem algumas empresas que fazem mensal, né? Tem outras que por entrega em si, então isso é muito particular do contrato em si. Perfeito. E a captura da documentação das lições aprendidas. As lições aprendidas são importantes por quê? Porque podem evitar erros e podem colaborar com a melhoria contínua. Exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho. Por exemplo, coleta de dados. O que deu certo na coleta de dados? O uso de drone melhorou a eficácia, foi mais rápido. O que não deu certo? Falta de treinamento da equipe, com isso demorou mais no processo de levantamento, porque se a equipe fosse treinada, apesar de ter sido mais rápido, com o uso do drone, poderia ser mais rápido ainda. E qual que é a sugestão futura? Criar guias, procedimentos, fazer o treinamento da equipe anteriormente, algum tipo de, vamos colocar, eu utilizei o QGIS para fazer determinada prática, algumas edições. Beleza, mas meu colega me passou uma programação muito boa, um código que acelerou o processo, colocar lá o registro. A comunicação. O dashboard, ele facilita a análise em si. Então agora vamos utilizar o dashboard, porque se eu mostrar a tabela Excel, às vezes não vai ter uma visualização, né? Não vai ter uma visualização tão boa. Então, esses registros são importantes para a melhoria contínua, para que, embora não seja o mesmo projeto, ele pode utilizar a mesma metodologia, uma metodologia muito semelhante. Ou ser um outro projeto que envolva outros fatores, mas alguns resultados desse podem auxiliar para o outro. Então, é importante ter esse mapeamento das informações, até mesmo para... Vamos imaginar, uma empresa grande, tem várias gerências, tem a gerência de meio ambiente, tem a gerência de imobiliário, a gerência de mineração. A gerência de imobiliário, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre um determinado lote da empresa. E, justamente, a gerência de meio ambiente precisa de informações daquela análise que fez. Então, ao invés dela fazer uma nova análise, ela pode recorrer ao pessoal do imobiliário e o imobiliário disponibilizar essas informações. E com essas informações do relatório final do projeto, dos documentos de lições aprendidas, a equipe da gerência de meio ambiente vai ter um olhar, uma visualização mais completa, integrativa, não vão gastar um valor
novamente com uma pesquisa, sendo que já existe a pesquisa. Então, eu acredito que pode contribuir de diversas formas. Metadados também, a equipe de meio ambiente pega aqueles dados, analisa os metadados, ajuda, auxilia. Então, são essas práticas que podem colaborar. Acho que é isso. Não, com certeza, Daniela. Quem ficou até aqui viu esse guia que você criou aí essa metodologia PMBOK, tá? Agradecer você pela sua participação aqui no podcast da mineração, e quando quiser voltar, as portas estão abertas. Muito obrigada, Johnny. Tá, ok. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com, e a Roberta Azevedo, da mentoria, consultoria mentoria em geologia, né? Acesse aí Roberta Azevedo e suas redes sociais, tá? E Daniele, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada, Johnny. Tchauzinho, pessoal. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.